E a Marvel parece que está muito descuidada em relação aos seus filmes, em relação a Vingadores Doomsday, porque essa semana agora a gente teve vazamento de cenas de Vingadores Doomsday, junto com o Doutor Destino, Quarteto Fantástico, X-Men, cenas aí completas basicamente, que foram vazadas na internet, cenas que ainda não foram finalizadas e que teria um trabalho aí de CGI, mas ainda assim foram vazadas na internet, e a gente tem várias cenas como essa, e mais problemática ainda é que poderia até ser um vazamento de ar, poderia até ser um vazamento ali que os fãs inventaram e criaram, só que não, a Marvel está derrubando basicamente vários vídeos em relação a isso e várias cenas que estão sendo vazadas. Bora conversar aqui nesse vídeo sobre isso e claro, já se inscreve no canal, curte o vídeo e já comenta aí, você acha que esses vazamentos são reais? E sobre esses vazamentos que estão acontecendo aí de Vingadores Doomsday, a gente tem que ter um pouquinho de noção que muitas cenas estão sendo feitas com IA, né? Estão sendo ali reformuladas e também melhoradas com IA. Então pode ser que você veja uma foto, uma imagem que, putz, tá na cara que isso é IA. Só que a cena que tá sendo mostrada ali, pelo menos a imagem, é uma melhoração, né? Melhorou através de IA a imagem que tava, nossa, pixelada, totalmente horrível. Então utilizaram a IA para poder melhorar. E claro, a IA vai preencher os vazios, né, de acordo com o que ela tá percebendo ali. E claro, depende do prompt também que você estiver usando. E algumas imagens que eu vi, tinha ali um Thor nada a ver com o ator e algumas imagens de os pés estão bem feios, mas de forma geral, a imagem em si é real, do vazamento real. Só que claro, melhoraram com IA e preencheram aí os vazios. Mas recentemente já saíram cenas ali, basicamente em HD, né? Muito melhorado e quase que você não percebe que seria uma imagem gerada por IA, mas é que é uma melhoração, né? Pelo menos podemos dizer assim, do vídeo que foi vazado da internet, né? Que é um vídeo que não foi terminado ainda, que ele mostra o Doutor Destino controlando os sentinelas, indo pra cima dos Vingadores, X-Men, Quarteto Fantástico, e ambos fazem ali uma roda, né? Como foi em Vingadores 2012, trazendo essa roda assim, e o próprio Ciclope fala comigo, meus X-Men, né? Tipo, uma cena, uma fala muito famosa que tem também na animação de 97, né? Dos X-Men 97. E de acordo também com os vazamentos, a gente teria ali uma briga entre X-Men e os Vingadores. Por quê? Porque os X-Men sempre sobreviveram às incursões, né? Então, por eles já terem essa experiência, por eles já tentaram ter vivido várias incursões e vencido várias lutas, eles acham que qualquer pessoa que vem de outro universo, qualquer heróis ou vilões, ou pessoas que vêm de outro universo, eles querem serem destruídos, né? Eles querem destruir este mundo para poder salvar o deles. Então os X-Men sempre partem para cima primeiro, porque eles acham que já estão sendo atacados por essas pessoas que vêm de outro universo. E os Vingadores vão ali pro universo dos X-Men, só que como os X-Men atacam primeiro eles, então eles têm que se defender e começa uma briga ali entre Vingadores e os X-Men. Só que toda essa luta acaba por quê? Porque o Doutor Destino, que antes era para ser ali uma pessoa que estava ajudando os heróis, né? Estava enganando todos eles. Desde o início, o Doutor Destino estava querendo utilizar dessa incursão, né, para poder criar um mundo novo, né? Criar um mundo do zero chamado Battle World, que seria um universo comandado por ele. Então, eles estavam ali um pouquinho de desconfiança em relação ao Doutor Destino, mas nunca de fato viraram contra ele, né? Ele estava na cabeça deles, estavam tentando ajudar, né? O Doutor Destino tentando ajudar eles para poder salvar o universo. Então, quando eles vão pro universo dos X-Men, acontece tudo isso. E claro, a reviravolta é que o Doutor Destino trai eles, basicamente, né? O que já é normal, que a gente já conhece, e leva os põe vida nos sentinelas ali através de magia, possivelmente, né? Porque a gente vê os vazamentos que é alguma coisa verde ali que aparece, como é o da magia do Destino, só que verde, e controla os sentinelas através desses vazamentos. Então ele se vira contra eles e começa a atacar os super-heróis. E além dessa cena completa vazada, né, porque basicamente é uma cena ali completa, a gente teve outros vazamentos em relação ao roteiro do início do filme. Então a gente tem um pouquinho de noção do que vai acontecer nesse começo de filme. E vale deixar aqui o aviso que pode ser que tenha spoilers, né? A gente não sabe, é um roteiro vazado, pode ser que nada disso aconteça, mas seguindo o cronograma de vazamentos, né, seguindo toda a lógica, toda a estrutura que aconteceu desde de sempre, né, sobre os vazamentos de Vingadores Doomsday, pode ser que isso aqui seja real. Então o filme começa ali, Vingadores Doomsday, com o Wolverine e o Deadpool ali, com aquela máquina do TVA que você consegue viajar através de multiversos, e vão no universo do Tobey Maguire. Ali, eles estão aplicando o dispositivo para destruir esse universo, né, e poder impedir uma recursão. Só que o Tobey Maguire, né, o Homem-Aranha dele, encontra esses dois e começa uma briga entre eles. Então temos ali a briga de Wolverine, Deadpool e também o Homem-Aranha do Tobey Maguire. E o Homem-Aranha tenta impedir que essa explosão aconteça do planeta dele, da linha do tempo dele, para poder, né, se salvar. Só que, na verdade, acontece. Então o Wolverine consegue implantar essa bomba, né, destruidora de planetas, essa linha do tempo, e acontece a explosão, né? E quando eles voltam ali pro universo, né, como o Deadpool também volta ali pra Mansão X, você encontra o Charles Xavier triste, com remorso, com pena dessa linha do tempo, né? Os pedaços dessa linha do tempo caindo ali com eles, ele fica com pena e com remorso, né? Então temos ali uma cena de Charles Xavier ficando triste, né? Porque, infelizmente, é algo que precisa acontecer pro universo dele ser salvo. Em seguida, a gente vai pra casa ali de Steve
Rogers, onde ele tá vivendo ali com sua família, e a Peggy Carter também, e o Loki aparece pra ele. E aqui é o Loki antes do final da segunda temporada, antes de ele se tornar ali o deus da linha do tempo. E ele comenta com o Steve sobre a TVA e explica o conceito dela, e claro, fala pra ele que ele precisa eliminar aquela linha do tempo, mas vai dar pro Steve uma oportunidade de sair daquela linha do tempo e ir pra outra linha do tempo. E ele explica pro Steve que ele nunca deveria ter vivido ali e que vai levar ele pra outra linha do tempo onde ele não existe, então ele pode colocar ele lá. E esse universo seria o do Quarteto Fantástico, né, a Terra 828. E antes de sair, Loki dá para ele mais que um cartão especial ali para o Steve Rogers, que seria um cartão para poder ir também à TVA. E assim, Steve e sua família vivem ali por 10 anos. Então nós vemos ali a cena do Doutor Destino visitando a família do Rich, né, do Quarteto Fantástico, que é a Sue e também o Franklin. É mais ou menos aquela cena, da cena pós-créditos no caso, de o Quarteto Fantástico, onde o Doutor Destino deixa o Frank colocar a mão no rosto dele. E Doom explica que veio falar com o Reed Richards e veio contar sobre a incursão que vai acontecer. E com isso, o Doutor Destino explica um plano que ele tem em mente, mas que ele precisa viajar para a Terra 616. Mas ele também tira uma dúvida com o Reed Richards sobre se é possível uma pessoa viver em outro universo. Então eles fazem uma análise do planeta, né, fazem uma análise ali de anomalias e encontram o Steve e a sua família. Então eles vão lá e confrontam o Steve Rogers e eles reconhecem ele por ter vivido ali, claro, 10 anos. Então ele já sabe quem é a família famosa do Quarteto Fantástico e também o Doutor Destino. Então aqui, depois de conversar com o Steve Rogers, o Doutor Destino pede para que ele vá com eles para a Terra 616 para poder convencer os Vingadores, né, os outros heróis, para poder ajudar ele também a impedir essa incursão. E claro, Steve Rogers, confiando no Doutor Destino, vai com eles e convence os outros heróis a também ajudar a ele para poder impedir a incursão. E aqui chega a parte que eu já comentei também no início do vídeo em relação aos X-Men, né? Os X-Men ali nesse universo já participaram de várias incursões e já impediram várias incursões, né, destruindo o outro universo. Então quando os heróis, né, os Vingadores e também o Quarteto Fantástico chegam no universo dos X-Men, eles são bem hostis e já chegam atacando. Mas depois de toda essa briga, o Doutor Destino e o Reed Richards explicam pros X-Men que eles poderiam construir ali meio que um canhão gigante para poder impedir essa incursão. Então basicamente aqui eles se iam dividir em dois times e utilizar esse canhão gigante, né, para colocar em cada terra e poder fazer ali uma explosão gigante e poder separar essas terras. Enquanto isso, o Steve diz pro Thor que o Loki está vivo. Então, claro, o Thor pede para que leve até ele. Então, através daquela carta que ele recebeu do Loki, o Steve Rogers leva o Thor para a TVA. Só que chegando lá, tudo está destruído. O Loki basicamente está morto e todo mundo reconhece que foi o Doutor Destino que fez isso. Então, Steve Rogers e o Thor voltam para confrontar o Doutor Destino. Agora tudo é revelado. O Doutor Destino se revela como grande vilão. E aqui é revelado que o Doutor Destino queria que a incursão acontecesse para que assim ele pudesse reconstruir o mundo à sua imagem, reconstruir o mundo através de sua visão e poder trazer a sua família morta de volta. Então aqui seria mais ou menos uma base do que seria Vingadores Doomsday, né? Como vai ser a história, como vai ser o vilão, qual vai ser as motivações dele. E analisando esse roteiro, eu acho que esse roteiro tem algumas coisas reais, tem algumas coisas ali que eu acho que não vai muito acontecer, mas eu acho que Loki tem uma participação muito mais importante ali no filme do que simplesmente ali morrer pro Doutor Destino. Claro, eu acho que o Doutor Destino vai sim matar o Loki, eu acho que Loki dessa vez vai morrer de verdade, porque você precisa demonstrar o quão poderoso é o Doutor Destino. Você precisa colocar ali um limite não no caso, você precisa colocar uma posição, por que o Doutor Destino é um ser muito poderoso e por que ele é tão temido assim. Porque como muitas pessoas de forma geral não conhecem, você que tá vendo esse vídeo talvez conheça, sabe da história do Doutor Destino, conhece a história dos quadrinhos, mas ainda assim, pro público em geral, do cinema, quem é o Doutor Destino? Por que ele é tão poderoso? Quem é ele? Tipo, a gente não teve uma introdução como foi o Thanos, né? Uma introdução, tipo, vários filmes, várias cenas mostrando quem é o Thanos, as motivações dele, o que ele tá buscando. Somos uma construção de 10 anos ali pro Thanos. O Kang começou, né? A Kang seria ali o grande vilão, ele começou a ser apresentado, mas como teve toda aquela questão dos problemas ali, você teve que mudar pro Doutor Destino, né? O novo vilão. E agora você precisa apresentar pra gente quem é o Doutor Destino, quem é esse país que ele vive, quais as motivações dele, por que ele faz o que ele faz. Então, esse filme aqui vai ter que apresentar tudo isso. Então, a gente terá muito foco muito importante pro Doutor Destino e, claro, na atuação de Robert Downey Jr., que é um grande ator, né? Quem viu Oppenheimer sabe disso. Eu fiquei surpreendido com a atuação dele. Então, acho que aqui ele vai se apresentar muito bem como Doutor Destino. Mas tudo isso aqui é rumor, não tem nada confirmado, a gente tem que esperar pra ver, né? Tem que esperar pelo menos um trailer pra poder a gente analisar e ver, cara, se realmente isso vai acontecer, se realmente ali Loki vai ter um papel bem importante nessa cena, como vai ser Wolverine, né? Deadpool, como vai ser eles ali lutando juntos, o Tom Maguire, o Homem-Aranha dele, lutando contra o Wolverine. Cara, só cenas épicas assim, que a nostalgia cresce bastante. E comentei num vídeo já, no shorts que a gente fez, que muita gente tá reclamando que o filme pode ser que seja apenas nostalgia, que não tem uma história boa. Eu não acho, cara. Obviamente vai ter nostalgia, porque você tá trazendo Steve Rogers de volta, tá trazendo o Robert Downey Jr. de volta como um grande vilão, você tá trazendo as caras ali desse universo Marvel. Então, nostalgia vai ter, porque tem o Wolverine também, tem o Homem-Aranha, Tom Maguire. Então, vai ter os X-Men da Fox, que a gente sempre quis ver agora com uma roupa clássica ainda mais. Então, cara,
Nostalgia, obviamente, vai ter. Só que eu acho que história também tem pra contar. Eu confio nos irmãos Russo, na parte de heróis e Vingadores, o que eles fizeram com Capitão América e Soldado Invernal, Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, é os irmãos Russo. Então agora eles estão fazendo mais 2 filmes, que é Guerras Secretas e Doomsday. Então acho que você tem que confiar. Tem que confiar porque em relação a Marvel, eles sabem fazer. Eles sabem fazer a história boa e sabem contar uma boa história épica, né? Porque Vingadores tem que ser épico. Porque você tá juntando vários heróis ali num filme só, num filme, infelizmente, por mais que a gente saiba que a linha que chegou até ali, né? A linha do tempo, todos esses filmes que foram lançados e séries, foram um caminho bem ruim, uma montanha-russa, né? De filme bom e filme ruim. Só que Vingadores consegue trazer muita gente pro cinema ainda, né? A marca Vingadores consegue trazer gente pro cinema. Então eu acho que vai dar certo sim. Mas eu quero saber de você. Você acha que o filme vai ser bom? Acha que o filme vai ser ruim? Você acha que Vingadores Doomsday vai bater ali 1 bilhão em sua bilheteria? Talvez 2 bilhões em sua bilheteria? Comenta aqui, claro. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Deus abençoe.